De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. No bloco anterior, deixei uma pergunta. Houve uma expectativa muito grande durante esse processo eleitoral em torno do nome da candidata do partido em São Gonçalo, Graça Matos. No entanto, ela não foi sequer ao segundo turno. O que aconteceu em São Gonçalo, presidente? Olha, primeiro eleição e mineração, só depois da apuração, né? Segundo, era um quadro muito nítido. Você tinha nítido que chegaria no primeiro turno, o candidato apoiado pela prefeita Panicé. Ela tinha índice de ótimo e bom, que permitia ela ter 30%, 35%, 40% dos votos no primeiro turno, mas não apontava que ela teria força para fazer 50+1. A oposição era maior. Ela tinha mais rejeição do que aprovação. Então, isso, em 8.000 pesquisas estudadas no país, se você não tiver um índice de ótimo e bom e de regular que permita você fazer 50+1, é muito difícil, porque as pessoas no segundo turno não escolhem, rejeitam. E nesse caso não rejeitava nem o Adolfo Conde, rejeitava o governo Panicé. Quando o voto da Graça, do Newton Molim, da Alice Tamborideg, do PSOL, era o somatório dos votos que rejeitavam o governo Panicé. Tanto é que o Adolfo faz 41,65% no primeiro turno, faz 43% no segundo turno, com apoio de todo mundo, né? Eles não compreenderam a lógica que era rejeição ao governo da prefeita. Mas a falta de unidade do PMDB no segundo turno não provocou, não favoreceu a vitória do candidato? Porque a deputada Graça Matos disse que não acompanharia a posição, pelo menos em entrevista nos jornais, ela disse que não acompanharia a posição do governador, que era apoiar o candidato de Panicé, Adolfo Conde. Ela, por razões pessoais, não acompanharia a posição do governador. Esse racha, de alguma maneira, não favoreceu o candidato apoiado por Garotinho? Não, acho que a questão central é o seguinte: a Graça não foi ao segundo turno por mero 3.000 votos. A diferença do Molim para ela foi 3.000 votos. Foi menos de 0,5%. Ele fez 25%, ela fez 24,75%. O que houve é que a intransigência e arrogância da prefeita Panicé sempre disseram que nem apoiariam a Graça no eventual segundo turno, como não aceitariam o apoio. Eu só fui procurado pelo Adolfo Conde quando eles já tinham identificado a derrota no dia 25, ou seja, 17 dias depois. Eles não quiseram o apoio formal do PMDB, muito embora eu, por disciplina partidária, tenha declarado na terça-feira, dia 9, no Extra, de que o PMDB apoiaria, mas eles não foram buscar o apoio. Pelo contrário, eles falaram aos quatro ventos que não queriam a Graça. Então a Graça disse: se não me querem, por que eu vou apoiar? Isso foi, talvez, a senha para o PMDB local, onde a Graça é a deputada mais votada do PMDB e da cidade, onde o Ezequiel é o deputado mais votado da cidade do PMDB, irem para o Deilton. Mas um voto ia de qualquer maneira, era um voto de oposição à prefeita, de cansaço da prefeita. Então, nós fizemos muito bem. O exemplo de São Gonçalo, ele está respaldado no exemplo de soberania do PMDB mostrado pelo Temer em São Paulo, que nem ao apelo do Lula ele deixou de lançar o Chalita, e isso é que deu a vitória ao Haddad, por isso o reconhecimento do Haddad ao Lula, ao Temer e ao Chalita. O que deviam ter é mais humildade. Talvez com mais humildade a gente pudesse superar isto. Eles acharam que bastava o apoio do governador e do prefeito do Rio de Janeiro. Não bastou. O Cabral foi o mais correto possível com a candidatura do PMDB da Graça, e depois foi o mais correto possível indo para um partido da base aliada, que é o PDT. Mas, infelizmente, na operação local, eles nunca quiseram o apoio formal do PMDB. Presidente, nós estamos falando tanto em prefeitos que troquei aí a sua designação, mas muito bem. Presidente, a situação de Niterói. Niterói venceu o candidato do PT, Rodrigo Neves. No entanto, o senhor apoiou a candidatura de Sérgio Sveiter, do PSD, também em desacordo com a posição do governador
que apoiou abertamente, do comando do PMDB, que apoiou abertamente, pelo menos do ponto de vista institucional, apoiou a candidatura vitoriosa de Rodrigo Neves. Como é que se explica isso para o eleitorado? Você veja a situação interessante, né? Eu disse ao governador e disse ao Rodrigo Neves, né, que o PMDB, liderado pelo governador, tinha formalmente apoiado em Niterói no primeiro turno. Eu não iria por razões pessoais de amizade. Eu tinha lá dois amigos, o deputado Conte e o deputado federal Sérgio Veita. Conte não era candidato, Sérgio Veita era, eu ia apoiar o Sérgio Veita. E assim fiz, fui lá abertamente, publicamente. Terminou a eleição domingo. O Rodrigo Neves, que queria vencer a eleição, que não tinha, e olha que eu tinha sido muito mais duro com ele do que com a Panicé, que não tinha e não teve arrogância e teve a sabedoria, no domingo mesmo me ligou e me pediu se eu podia organizar uma reunião dele com o candidato Sérgio Veita, que tinha tido somente 23 mil votos, mas que tinha lá dois vereadores, a Priscila e o Zé Vicente do PPS. Eu organizei ainda na segunda, na minha casa, uma conversa dos dois, deixei os dois lá conversando. Na terça, o Sérgio declarou apoio, dia 9. E fizeram campanha junto. O Rodrigo ganhou por 10 mil votos. Talvez tivesse tido arrogância do pessoal de São Gonçalo, talvez tivesse perdido. Você veja como é que é a política? Humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né, doutor? Presidente, vamos a outro município. Vamos a Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, o PMDB lançou o candidato Washington Reis, foi para o segundo turno, teve um belo desempenho no primeiro turno, mas do outro lado estava um aliado, estava o ex-secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Estado, Alexandre Cardoso, que sagrou-se, que se mostrou vencedor. Como é que se analisa essa situação? Lá foi uma vitória, digamos, da base do governo. O PMDB, digamos, ficou... essa derrota de Washington, que importância política teve para o partido? Óbvio que o Washington é um militante do partido, mas o vitorioso é um aliado do partido. Eu considero, primeiro, que o Washington teve uma vitória política e uma derrota eleitoral. O Washington fez 48,5% dos votos, portanto, o deputado federal Washington Reis, do PMDB, detém 50% da intenção de voto do eleitorado de Caxias. É um patrimônio importante para o PMDB. Segundo, ele enfrentou um candidato preparado, experiente, né, de ótimo nível, que é o Alexandre Cardoso. O Alexandre fez uma campanha fora da briga que se estabeleceu no primeiro turno entre o Washington e o prefeito Zito, pela natureza dos dois já terem sido prefeitos e se combatido. Isso favoreceu o Alexandre, né? E o Alexandre usou como ativo central o seu patrimônio de secretário de Ciência e Tecnologia de um governo bem-sucedido como o governo Sérgio Cabral, né? Eu sinto que o PMDB eleitoralmente perdeu. Politicamente não sinto isso não. Politicamente sinto que vencemos com a votação do Washington, com a votação do Alexandre Cardoso. Mas como presidente do partido, que me empenhei em levar o Washington à vitória, me sinto derrotado eleitoralmente. Eu não verifico vitória, não. Eu vou fazer mais um intervalo, depois vamos analisar a situação em Nova Iguaçu e também em alguns outros municípios do interior do estado. O Jogo do Poder volta.